À frente da antiga estação rodoviária, já vimos um castelinho e este é um edifício singular que o Jules nos vai explicar basicamente um pouco da história do edifício, que elementos, a importância que ele tem na história de Ponta Porã. Bom, professor Luzão, aqui nós estamos na frente do prédio da estação ferroviária da Ferroeste. Ela foi basicamente concluída no início da década de 50. Até então não era para ser aqui o local da estação ferroviária, era para ser onde é o aeroporto internacional hoje. Qual que foi o motivo da escolha para ela ficar aqui? Aqui atrás do castelinho, a gente tem imagens sobre isso, ali funcionava o clube de aviação amadora aqui de Ponta Porã, um clube privado. Ali tinha os hangares, tinha a pista, que é onde está passando os carros aqui, que era a pista dos aviões, né? Os aviões eram de pequeno porte e particulares. Tanto de Pedro Romo Cavalheiro por fazer uso, como de Ponta Porã fazer o uso dessa pista aí. Com a vinda da ferrovia para cá, era para ser construída aonde era o aeroporto internacional. Qual que foi a mudança? Pouca gente sabe que existia 3 grandes erosões, 2 bem acentuadas onde é a Avenida Brasil, que teria que ser construído pontes para que os locomotivos, trens, vagões passassem. Então isso ia ficar muito caro, muito oneroso e ia disponibilizar muito tempo. Existiu uma vertente que queria que fosse construída quase na linha internacional, que o trem passasse por ali. Também houve as famílias, o pessoal não permitiu, porque já ia passar perto de residência. Qual que foi a alternativa mais viável? Fazer essa permuta, essa troca, trocando de lugares. Forneceu-se onde ia ser a estação ferroviária até para ser construída o novo clube de aviação, e aqui onde era a região que era o clube de aviação, o Castelinho era um dos pontos. Isso já é pós-território federal, que era utilizado como um dos pontos do clube de aviação. Foi tudo transferido para onde é hoje, atual aeroporto internacional. E aqui foi construído essa estrutura toda aqui que era para abrigar a antiga estação ferroviária. Então foi essa a permuta que fizeram. Era temporária, mas depois ficou permanente. Onde foi construído lá o clube de aviação, ele ganhou uma área 5 vezes maior que era essa. Tanto é que nas pressas, quando construíram, conversando com ex-comandantes, um é o finado Dário Castelo, que foi um dos últimos comandantes ali do aeroporto internacional, ele fala que a cabeceira da pista foi feita de maneira errônea, porque ela fica bem na linha internacional. Então toda vez que um avião vai fazer todo aquele sistema operacional para pousar, ele invade o território, espaço aéreo do território paraguaio, para pousar na cabeceira. Mas não foi pensado na época que eles tinham receio de ser tomado de novo uma parte daquela área, porque era bem maior que essa comparado com o clube de aviação. Aqui foi construído com o tempo, e isso ajudou no desenvolvimento da cidade, porque até então, até meados da década de 50, a imigração que vinha aqui era sulista. Os europeus que vinham pelo sul, os próprios gaúchos iam subindo, argentinos, uruguaios, catarinenses, pessoal lá do Rio Grande do Sul, Paraná, iam subindo aqui via Paraguai, via Mato Grosso, para ficar aqui em Ponta Porã. Com a vinda da estação ferroviária, mudou. Os paulistas vieram em peso, aí veio os nordestinos, aí começou a vir outras comunidades europeias, e os japoneses, que tem a colônia que tinha aqui no Brasil também, na parte de Ponta Porã, e se assentou no Paraguai, veio bastante atrás de uma febre que teve na época da lavoura do café, que não conseguiu progredir aqui na região por vários motivos, e principalmente por intempéries dos climas, Então os japoneses foram a principal migração que teve na época de imigração, e também os nordestinos e paulistas. Então foi construída nos anos 50, 40, né? Finalzinho dos anos 40, inaugurado em 51, começou a funcionar na sua plenitude. Que vinha até Maracaju, vinha Bauru, Maracaju terminava, e aí o ramal foi estendido até Ponta Porã. Sim, porque eu tinha escutado alguma vez que tinha um projeto de integração, que naquela época que era integrar com o Paraguai, que fazia uma linha até a Assunção, mas parece que essa linha nunca se fez. Sim, essa daí chegou até a fronteira, mas não se estendeu para lá. Não se estendeu. A ideia principal, quando foi construída, e por isso que eles colocaram um ponto estratégico aqui, e toda aquela conotação, inclusive se fala isso, não tem muito registro, mas muito se fala, era que era para integrar daqui, que essa linha saísse e chegasse até a Assunção. Só que, terminado aqui, nunca deu mais seguimentos, foi trocando-se os gestores estaduais, municipais e federais,
O Brasil passou por transições, aí veio o momento da gestão militar, da ditadura, tudo foi se perdendo com o tempo. Acho que isso atrasou e foi se esquecer desse projeto. Seria muito interessante. Ia desenvolver muito mais a região, né? Apesar que nos anos 90 ela foi desativada, né? Infelizmente com aquela plano de privatização e tudo mais, foi desativada. Mas aqui era transbordo de grãos, né? Produtos de vários, vinha aqui, passageiros. E da meia-noite saía aqui uma locomotiva chamada Litorina, uma locomotiva única que levava, era muito mais rápido, levava um número X de 50 passageiros e ia até Campo Grande. Fazia um percurso em menos tempo. Então ela saía daqui meia-noite, de cedinho, 5, 6 horas da manhã, estava chegando Era como em uma Campo espécie Grande. de... Uma espécie de ônibus, porque o pessoal que não viveu nessa época, a viagem no trem normal, que ele levava os passageiros, as mercadorias e os grãos, levava de 8 a 9 horas, dependendo do ritmo. Né? Então você colocava em 9 horas de viagem. E com essa locomotiva que saía à noite, que era Litorina, o pessoal chamava de uma limusine nos trilhos, ela saía exclusivamente para levar os passageiros. Então quem tinha algum negócio em Campo Grande, que tinha que fazer, que depois na virada, nos anos 70, 70, se tornou capital, então o pessoal precisava fazer os seus negócios lá, então era um meio de transporte rápido. Ele saía aqui meia-noite, chegava de manhã cedinho lá, fazia e depois saía no final da tarde, saía de lá às 6 horas da tarde para chegar aqui. Então eu podia fazer essa viagem rápida para a época, né? Uma pergunta, o último trem daqui... 1996 foi o último trem, 21 anos atrás, foi o último registro de um último trem com passageiros, mercadorias, transportando, saindo aqui da estação ferroviária. O último trem que depois foi desativado, infelizmente. A privatização veio para destruir mesmo o sistema ferroviário nacional. Se a gente for fazer uma análise histórica, um país que quer desenvolver, ele tem que investir em transporte. O ferroviário no Brasil, em determinados locais, é de suma importância. O pessoal fala muito em transporte de rios, mas o ferroviário ajudar muito, principalmente na região da fronteira. Pensar que poderia interligar também aqui Bela Vista, Jardim, Bonito, poderia interligar outras regiões aqui. Existe algum plano de reativação ou já se abandonou totalmente? Pelas informações, a gente pode ver pelo Castelinho, que já está aí 1 ano e meio parado, depois que fizeram toda, inclusive o senhor participou das reuniões, né? Está ali, só não caiu por causa das escolas. Aqui não existe hoje um plano, né, para fazer uma manutenção, um restauro ou transformar numa área mais acessível ao público. Hoje ela é extremamente usada pela Fundação de Esporte, Cultura e Lazer da cidade, né? E para fazer as partes de escolinhas e músicas e parte cultural, mas não é voltada para a parte mesmo que ela poderia ser aproveitada como um atrativo para... Tudo bom, meu amigo? Um atrativo para realmente resgatar a história da ferrovia, a história da colonização, do povoamento aqui da região fronteiriça. Ela não é feita isso aí. Tanto é que na última reforma, uma coisa que eu sempre falo, fizeram errônea. Não existia na época vidros nas janelas. Eram todas portas e janelas de madeira. Aí quando se faz a reforma nos prédios públicos históricos, eles tiram essa identidade. Essas janelas deveriam ter sido permanecido as originais. Se não dá para recuperar, fizesse uma réplica semelhante para colocar. Eram todas de madeira. Aqui onde estou vendo que existiam outras portas maiores, porque existia uma parte que